Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, normalmente aqui no canal, né, nós estamos abordando aí a respeito de vídeos aqui sobre contexto histórico, né, geográfico, questões políticas mundiais, né, ciência política, análises internacionais, assim como também aí sobre a questão das culturas, né, do desenvolvimento cultural da humanidade aí no decorrer da história. Porém, pessoal, hoje aqui nós vamos fazer um vídeo um pouco mais light, vamos dizer assim, né? Um vídeo aí mais de homenagem, até porque estamos aí no período de Natal, né? Das nossas festas aí, de final de ano, né? Um vídeo aqui mais voltado aí para a nossa data sagrada aí dos cristãos, que é o Natal, né? Essa data que é tão simbólica, que é o nascimento aí do Redentor, né? Sobre a questão aí justamente de ser uma renovação de esperança, né, uma vida nova para as famílias, para as pessoas, né, aí o próprio Cristo, né, que se fez homem, né, que veio ao mundo aí de uma forma mais simples possível, né, contradizendo a todos os, enfim, as questões étnicas aí, né, as pessoas aí, o poder materialista, enfim, das pessoas, né. Ele veio completamente simples, né? Uma pessoa simples como qualquer outra, né? Então, já de início, né, vamos nos atentar a isso, né? No Natal, justamente pela questão de buscarmos aí o verdadeiro sentido dessa data, né? Que é justamente a questão da família, a questão das pessoas das quais nós amamos, né? As pessoas à nossa volta, aquelas que, digamos, necessitam nesse momento de um carinho, de um abraço, de uma palavra, né, de humanidade, né, de, vamos dizer assim, atenção, né, justamente esse momento no qual nós temos de estar unidos, né, nós cristãos, né, temos de compartilharmos esse sentimento e justamente nos renovarmos espiritualmente, né, vendo justamente no Messias, né, na simplicidade do Messias, no menino Jesus ali, né, a pureza, né, aquilo que nós temos de ser, né, justamente não questões materiais ou aquilo que nos liga ao mundo, mas sim a Cristo, né, a imagem de Cristo e aquilo que Ele quer de nós, né, justamente aí na imagem desta criança, né. Mas o nosso contexto hoje, que além, obviamente, de lembrarmos aqui o aniversariante dessa data, né, que é a pessoa mais importante, a pessoa que deve ser homenageada na noite de Natal, que deve ser comemorado o seu aniversário, né, os brindes, enfim, os banquetes e os brindes devem ser em sua homenagem, né, homenagem do Rei dos Reis e não, digamos, a datas materialistas ou qualquer coisa parecida, mas sim nesse sentido, né. E nós vamos também aproveitar aqui, né, não somente falando aí sobre o próprio aniversário do Salvador, né, do Messias, mas também explicar um pouquinho aqui a respeito de algumas míticas aí da data de Natal, né. Nós já explicamos aqui alguns vídeos passados aí do canal, acredito que ainda há um ano atrás mais ou menos, né, nós falamos aqui a respeito ali da data, mais ou menos, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que justamente bate, né, com essa data de 25 de dezembro, por várias questões, né, desde o próprio calendário ali do período dos eventos que ocorreram coincidem, né, justamente com essa data, além de questões aí astrológicas, astronômicas, enfim, várias questões científicas que também apontam para essa mesma data, então é em conteste, né. Enfim, uma dessas míticas, né, mas também explicando em questão da própria realidade em si, né, do período. Mas hoje também vamos desmontar aqui uma mítica, né, para o pessoal até entender um pouco sobre uma das figuras, né, que justamente faz menção aí ao Natal, né, uma das figuras aí mais emblemáticas. Não vamos falar aqui sobre a árvore de Natal, que, por exemplo, é algo que vem aí vamos dizer, da cultura europeia, né, principalmente da Europa Central, ali, dos germânicos, enfim, a questão de você decorar a árvore, né, de Natal, que é algo que se desenvolve também com o passar do tempo. Antes existia uma comemoração também, como existe o Shabá, né, dos judeus, né, nós católicos, no caso cristãos, também comemoramos o Natal, sempre foi comemorado. Porém, assim, toda essa pompa de decoração ela começou a vir com o tempo,
né? Toda essa questão de decorativa, essa questão, vamos dizer assim, mais festiva no sentido não tão espiritual somente, mas um pouco até material, digamos, que até também remete à questão espiritual, logicamente, né? Coopera, mas isso foi com o tempo, né? Como, por exemplo, a questão de você decorar casa, árvore de Natal, né? E outros hoje que ocorrem também, né? Outros eventos que também ocorrem aí para justamente rememorar o Natal, são justamente elementos, né, que nos puxam aí para o próprio menino Jesus, né? Que nos puxam aí pro clímax, né, para o personagem principal, né, para a pessoa principal, né, para o aniversariante dessa data. Mas uma das grandes míticas, né, que devem ser vamos dizer assim, desmanchadas, né, que muito o próprio materialismo produziu, principalmente no caso aí pessoal progressista, enfim, entre outros, para justamente tentar apagar a imagem do próprio cristianismo, né. Um dos personagens que deve ser explicado nessa data, até para que as pessoas entendam, é a respeito aí do Papai Noel, né? A figura do bom velhinho, né? Do Papai Noel, que na verdade é um santo, né? Para as pessoas que não sabem ou já ouviram 200 vezes a respeito disso, mas não tem muitos detalhes a respeito, né? O Papai Noel, ele é um santo, né, como inclusive os ingleses, os alemães, né, ali os povos, vamos dizer assim, mais germanizados, né, saxões, chamam de Santa Claus, né, que é meio parecido, né, que seria São Nicolau, né. São Nicolau, que ele é um santo, né, ele é um indivíduo, uma pessoa, aí um grande doutor da igreja, inclusive, né, um dos grandes padres aí da história da igreja, um dos grandes santos aí da história da igreja. Um indivíduo aí que ele foi bispo, inclusive, né? Ele acendeu o grande posto da igreja e ele foi uma figura central aí na questão da defesa da própria fé, né? Um assunto que inclusive estamos discutindo até a respeito aí, né? O desenvolvimento aí da história da igreja, né? No início aí já do cristianismo. São Nicolau, ele aparece como uma figura aí chave em tudo isso, assim como também uma pessoa de um caráter assim ímpar, né? Uma pessoa que ela realmente merecia esse título, essa santidade, né? Estar nesse rol, né? Estar por mais próximo aí de Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente pelos grandes feitos dele. Mas é lógico que São Nicolau, ele não gostaria de ser lembrado como uma figura central do Natal, tal como o pessoal materialista desenvolveu. Longe disso, né? Ele era um cristão fervoroso, inclusive muito fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se ele pudesse dizer uma coisa nesse momento, né, para as pessoas que estão ligadas ao materialismo, ele falaria: não se liguem no materialismo. Ele falaria: lembrem-se que o aniversariante é que deve ser lembrado nessa data, né? Nosso Senhor Jesus Cristo que deve ser lembrado. Então ele mesmo falaria: eu sou simplesmente uma figura secundária. Estou aqui para que vocês lembrem dele, não de mim. Estou aqui para fazer a vontade dele. Essa seria com certeza a frase aí de São Nicolau, né? Mas falando um pouco a respeito da história, né, de São Nicolau de Myra, né, esse indivíduo aí, enfim, essa figura-chave, né, na história da igreja. Inicialmente, São Nicolau, as pessoas normalmente pensam, né, que Santa Claus é um velhinho nórdico, né, que vive lá no Polo Norte, né, que vive na Groenlândia, na Finlândia, enfim, Noruega, né, um país extremamente frio, com aqueles olhos verdes, aquelas bochechas rosadas, né, e aquela barbona branca. Na verdade, São Nicolau, ele não era, vamos dizer assim, nórdico, né? Ele poderia ser um pouquinho ali mais parecido com um grego, enfim, uma pessoa um pouquinho mais, meio, vamos dizer assim, meio europeizado, mas nem tanto, vamos dizer assim. Não era uma pessoa um indivíduo tão etnicamente europeu. Ele nasceu na Turquia, na verdade, né? São Nicolau, ele era turco, vamos dizer assim, entre aspas. Ele nasceu na região da Turquia, né? Ali na cidade de Myra, né? Então, São Nicolau, ele era basicamente aí um filho de uma família nobre, né? Então ele nasceu aí no seio de
no caso não seria em Mira, né, mas seria na cidade, precisamente, né, na região de Pátara, né, ali por volta ali do ano de 270, né. E a família dele era uma família, como nós chamamos, de nobres, uma família de pessoas ricas, né? Eram como se fossem, digamos assim, patrícios romanos, só que eram indivíduos ali, até pessoas boas, né? Pessoas que ali por serem daquela região ali da Turquia, né? Pátara não é muito distante ali da região de Antioquia, enfim. Então eles eram, vamos dizer assim, influenciados já pelo próprio cristianismo. Então era uma família já desse meio, né, vamos dizer assim, só que ainda ligados a essa questão oligárquica, né, era uma família de posses, né, uma família rica. E São Nicolau, desde pequeno, né, desde ali a criança, né, ele foi educado nesse meio cristão, né, nesse meio cristão católico tradicional, né, nessa família. E ele desde pequeno lhe demonstrou virtude. Ele era uma criança assim muito boa. Ele não era um menino, vamos dizer assim, materialista, né? Não era um indivíduo assim, por exemplo, normalmente de famílias nobres que seria um materialista, que quer, como até hoje são, né? A gente pode colocar os famosos playboyzinhos hoje em dia aí, que querem tudo, né? Que querem todos os presentes, brinquedos, enfim, que querem vamos dizer assim, todas as benesses, né, por ser aí uma criança nascida numa família rica. Mas São Nicolau não, ele era até bem simples, né, Nicolau, pequeno Nico, vamos colocar assim, né, pequeno Nicolau, ele era bem simples, né. E, enfim, ele sempre foi ali virtuoso nesse sentido, né, sempre honrando ali os pais, honrando, digamos, ali os sacerdotes, enfim, sendo ali um menino muito disciplinado. Porém, quando ali por questões, né, de conflitos, enfim, disputas e outras coisas, né, até por questão de saúde, os pais dele acabam morrendo muito cedo, né, por questões de saúde, e o pequeno Nico ele acaba vamos dizer assim, herdando, né, a fortuna dos pais, herdando o poder dos pais, né, a riqueza deles, enfim, toda essa questão. E, enfim, pode-se dizer que ele ali ele poderia, digamos, ali com essa guinada, vamos dizer assim, né, tendo toda essa responsabilidade de administrar toda essa fortuna, ele poderia muito bem gastar isso, digamos, se tornar uma pessoa, digamos, avarenta, ou uma pessoa, digamos, arrogante, né? Enfim, alguém ali completamente indisciplinado, né? Visto ali a ausência dos pais, enfim, um indivíduo que poderia ser facilmente ludibriado ali pelas heresias do período, por indivíduos materialistas, enfim, né? Por pessoas ali de má índole, ou má fama, mas muito do contrário. O jovem Nicolau, ele se mostrou, né, novamente virtuoso nesse sentido, porque ele costumava realizar doações, ele costumava ser um indivíduo que ele ajudava os mais necessitados, ele enfim, procurou até se aproximar-se da vida religiosa, enfim, acabou descobrindo aí que tinha o caminho para o sacerdócio, né? Ele gostaria de se tornar ali padre, né? Um sacerdote. Só que o que acontece? Ele via, vamos dizer assim, o sofrimento das pessoas e às vezes ele não conseguia, digamos, ajudá-las diretamente. Porque são pessoas normalmente que, vamos dizer assim, que por questões sociais mesmo, ou por vergonha até mesmo, né? As pessoas não saem por aí também pedindo as coisas assim, né? Então, algumas pessoas você só acaba percebendo, digamos, a dificuldade delas às vezes na rotina da vida, né? Que você percebe. E São Nicolau, ele via isso nas pessoas, né? Ele começava a perceber na rotina, né? Era um indivíduo muito detalhista, muito, vamos dizer assim, analítico, né? Então ele via muito as coisas assim na sociedade, ele tinha uma percepção muito grande quanto ao estado de vida ali das pessoas, né?
E um dia ali caminhando, enfim, nas suas andanças, né, enquanto ali sacerdote ali recém-formado, né, o que acontece? Estava na cidade de Mira, né, e ele via ali na comunidade as reclamações das pessoas, as confissões, enfim, ele fazia ali os deveres dele, né, como sacerdote, enfim, como cidadão. E um dia ele caminhando, ele viu ali, ele ouviu, né, dentre essas histórias, a história de um senhor ali que ele era uma pessoa muito querida pela comunidade, ele era um indivíduo bom. Só que o que acontece? Problemas, vamos dizer assim, com impostos, muitas dificuldades com colheitas, entre outras coisas, no período, forçou, digamos, a não conseguir dispor de dote para as filhas. Porque o que acontece? Ele tinha 3 filhas, esse senhor tinha 3 filhas mulheres. E o que acontece? Da antiguidade, até isso as pessoas não compreendem muito hoje em dia, né? São vários... hoje em dia é tudo muito problematizado essa questão, mas antigamente, né, o dote, ele era uma, vamos dizer assim, uma ajuda, vamos dizer assim, era muito importante, né, como uma tradição, uma ajuda que a família, no caso da noiva, dispunha, né? O noivo, ele iria trabalhar, ele ia sustentar a esposa, né, pelo restante da vida, né, como arrimo da casa. Então o pai da noiva, ele dispunha, né, de um dote, né, no caso para a família, que fosse desde utensílios simples até terras, né, até uma casa, enfim, algo assim, né, uma moradia, no caso pro casal, né? Então essa era a parte que a família da noiva fornecia. E esse senhor, ele não tinha condições. Foi tão assim esses problemas financeiros foram tão grandes assim que a família entrou em declínio. Esse senhor estava em desespero. E a filha mais velha dele, ela seria, como não teria um dote, né, para oferecer, ela já estava em certa idade. Algo terrível acontecia, porque estavam cooptando a família para que essa filha mais velha caísse na prostituição. É algo terrível, né? E ele não tinha o que fazer, no caso desse senhor, né? E ele rezava, ele se confessava, ele pedia, no caso na paróquia ali da região, né, na igreja ali de Mira, ele pedia ajuda de Deus, né? Que Deus intercedesse para que uma coisa terrível não acontecesse com as filhas dele, né? Para ele ter um dote para poder oferecer para elas poderem casar, enfim, trazer uma pessoa boa e se casarem. E São Nicolau ouviu isso, né? Ele, nessas confissões, ele ouviu, e ele fez a seguinte questão, de tentar ajudá-los. E vamos dizer assim, naquela época, como era uma época de muitas chuvas naquele período, até difícil pensar em chuvas na região da Turquia, mas era um período chuvoso. E o que acontece? As famílias, elas tinham uma mania, vamos dizer assim, de colocar as meias, quando as pessoas, enfim, andavam pelos campos, enfim, os campos molhados, eles tinham a mania de pendurar as meias do lado das janelas, enfim, de lugares mais arejados, para deixarem secar, né, por causa das chuvas, enfim, desse período. E o que acontece? São Nicolau, ele percebeu nessas caminhadas, vamos dizer assim, que o pessoal deixava essas meias, né? E não era diferente da família desse senhorzinho, né? Eles deixarem ali as meias penduradas. E um dia ele estava passando por ali e pensou na seguinte situação: por que não ajudá-lo? Então ele foi lá, vamos dizer assim, nos bens dele, pegou algumas moedas de ouro que ajudariam, né? E sem que ninguém soubesse, durante a noite, ele depositou várias dessas moedinhas de ouro na meia, vamos dizer assim, desse senhorzinho. E 3 dias antes dos indivíduos lá, os agiotas virem lá pegar, no caso, a filha mais velha dele, né, as pessoas más lá viessem pegar a filha mais velha dele, 3 dias antes, essa meia apareceu cheia de moedas de ouro. Ele, de manhã cedo, foi retirar essas meias secas, né, e percebeu que ela estava cheia de moedas de ouro. E ele conseguiu saldar
né, as questões de dívidas, enfim, e pagar o dote da filha, no caso, em casamento com o pretendente dela. Então ele salvou, digamos, a vida dela, né? E não, vamos dizer assim, obstante, né, São Nicolau, passado mais um tempo, depositou mais moedas de ouro em meias secas que eles deixavam ali na janela para secar. Então, passados alguns meses, vamos dizer assim, esse senhorzinho, ele conseguiu encaminhar as filhas dele, né, em matrimônio, conseguiu pagar o dote e deu um bom destino para elas. Então, ele sempre agradecia, né, a Deus. Então, a alegria de São Nicolau, vamos dizer assim, o conforto dele, a alegria dele, descobriu-se nesse período que era o que? Era ver essa alegria das pessoas agradecerem a Deus por essa bênção, por essa dádiva, né? Então, o que acontecia? Nesse período, né, justamente não somente no Natal, mas em períodos em que as pessoas elas tinham algum tipo de sofrimento, enfim, que necessitavam de uma ajuda, ele ajudava de alguma forma, não fosse somente questão financeira, como também aconselhamento espiritual, como também questões de fé, proteção, enfim, ele era uma alma gentil, vamos dizer assim, um indivíduo que ele ajudava toda a comunidade. E as pessoas elas percebiam isso, né? Elas percebiam esse carisma, esse amor dele, digamos, pelas pessoas, né? Um amor assim incondicional, né? Não, obviamente, incomparável ao amor de nosso Cristo, ao amor de Deus, mas um amor que imita Cristo, né? Então, as pessoas o admiravam. E com o passar do tempo ele se torna bispo, né? Da cidade de Mira, ele é nomeado bispo. E ao mesmo tempo ele era um grande filósofo, um grande estudioso, ele estudava muito. E ele se tornou um doutor da igreja justamente na defesa, né, da filosofia cristã. Ocorre que, nós vamos falar aí bem posteriormente, ainda nos nossos vídeos aqui no canal, né, sobre uma heresia terrível, né, que aconteceu na história, que digamos, o seu percussor, né, que é o Ário, nós vamos falar a respeito desse indivíduo ainda. Ele fez muitas coisas erradas, digamos, em relação à interpretação da própria fé. E São Nicolau, tão defensor que ele era da doutrina da igreja, né, da fé verdadeira da igreja, o pessoal vê que o apelido dele, para o pessoal ter uma ideia, era o martelo de Deus, para o pessoal ter uma ideia. As pessoas pensam, nossa, São Nicolau, né, ter esse apelido martelo de Deus, bom velhinho, sim. Ele era um defensor ferrinho da fé. E ocorre que no primeiro concílio, né, nós vamos falar muito a respeito desse concílio, não vamos citar nomes agora, um desses concílios, né, da igreja, que justamente foram para refutar essa heresia, ele justamente dá uma bofetada na cara do herege. Ele justamente soca a cara do herege, né? Então vamos dizer assim, combativo que São Nicolau era, né? Ele era um indivíduo realmente trash, né? Um indivíduo que a gente pode chamar hoje em dia aí bem hardcore nesse sentido, né? Uma pessoa, vamos dizer, um hardcore pro bem, né? Uma pessoa boa, né? Mas alguém aí osso duro, né? Uma pessoa boa, né? E ele tinha essas duas, vamos dizer assim, personalidades. Ele era um indivíduo, vamos dizer assim, combativo, um indivíduo firme, e ao mesmo tempo ele era um indivíduo amoroso, um indivíduo assim ímpar em relação a questões de enfim, carinho, de simpatia, de dedicação para com as pessoas, né, de cuidado. E é justamente essa marca, né, que fica nele, né, justamente após a morte dele, né, acredito que foi em 330 mais ou menos depois de Cristo. Mas vamos dizer assim, essas boas ações, vamos dizer, né, essa questão de você ajudar as pessoas, tanto, mas principalmente na época de Natal, né, para que as pessoas se lembrassem justamente do amor de Cristo, que as pessoas vissem no menino Jesus, né, justamente essa nova vida, né, essa renovação da fé e das próprias vidas, né, que faz com que ele, digamos, seja lembrado, né, como um indivíduo que ele honrou isso, vamos dizer assim, da forma mais impressionante possível. Ele realmente encarnou esse espírito de Natal, né?
justamente pregando o amor aí ao próximo, né? Então ele era uma pessoa assim ímpar, né? São Nicolau. E o que ocorre? Tanto que as roupas que ele utilizava eram completamente diferentes. Ele utilizava roupas ali mais como se fosse um bispo, né? Roupas ali mais de cores mais neutras, cores mais amarronzadas, enfim, coisa de mostarda, azul e outras cores que eles utilizavam no período. Ele não utilizava roupas vermelhas, né? O pessoal criou, né, essa imagem, uma grande empresa de refrigerantes aí do século XX, né, que criou a imagem aí do Papai Noel vermelho, com a roupinha vermelha, né? Então são várias adaptações que são feitas historicamente, né, a respeito aí do Papai Noel. Mas não que a figura ela não desmereça, né, vamos dizer assim, por ser justamente um velhinho amoroso, um velhinho ali puro, né, uma pessoa boa, ele realmente reflete muito, né, a figura de Papai Noel realmente reflete muito a São Nicolau. Porém, o seu objetivo final não é só agradar crianças com presentes, enfim, a criança que se comporta bem, enfim, não. É justamente fazer com que as pessoas elas se lembrem, né, que o objetivo real é comemorar o nascimento de Cristo, com aqueles presentes, com aquela ajuda, é poder tornar a vida das pessoas mais aquecida, a vida das pessoas, o coração das pessoas mais aquecido. Porque o importante é isso, não é você, digamos, ter riquezas ou ser a pessoa mais importante ou mais poderosa, não, e sim a pessoa mais completa, mais plena em relação à família, em relação às pessoas que você ama, em relação a você estar fazendo bem, em relação a você poder estar participando daquele nascimento naquela manjedoura. É você estar ali com Nosso Senhor Jesus Cristo ali. É você poder estar ali presente, é você poder ser mais um naquele evento tão importante, né? Tão mágico, tão enfim, sem palavras, né? Aquele evento ali é esplêndido, né? Então você poder ali fazer parte também, né? De corpo e alma, né? Podemos dizer assim, né? Todas as pessoas estarem ligadas nesse momento de contemplação, né? E, enfim, que todas as pessoas aí, vamos dizer assim, pensem nessa data, né? Reflitam que seja uma renovação de vida para as pessoas, né? Que possamos aí começar um novo ano abençoado, um ano de paz, de saúde em todas as famílias, né? De união, né? E, enfim, de mais fé, né? Talvez mais ligação aí com Deus, né? Através de sua doutrina, né? Com Cristo, com Nossa Senhora, com os santos, né? Através das doutrinas, através da doutrina, né? Cristã, né? Através dos ensinamentos de Cristo, né? Então, pessoal, até esse vídeo foi mais aqui para enfim, desmistificar um pouco essa figura, né, do Papai Noel, mas também desejar a todos, né, boas festas, um Feliz Natal a todas as famílias, né, um ano novo cheio de bênçãos, de alegrias, né, de muita paz e de muita esperança, né, para todos aí, para dias melhores cada vez mais, sempre, né, com as graças e as bênçãos de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, né. Mas, pessoal, desde já agradecemos aí aos que seguem aqui o nosso canal, né? Em breve esperamos ter mais novidades aí futuramente para o pessoal, né? Novos vídeos, novos conteúdos. E nos vemos aí no ano que vem, né? Nos nossos próximos encontros. Desde já, muito obrigado.